Assim como a gente faz as coisas do mundo com medo, mas sabe que precisa fazer e vai do mesmo jeito, com a presença de Deus também precisa ser assim. Oi, gente, estamos de volta depois das férias, baterias recarregadas. Mais que ansiosas. Isso aí, estamos aqui de volta para um 2026 cheio de programações especiais. E, gente, antes da gente falar sobre esse episódio de hoje, Riele tem recadinho, né, Riele? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e já seguir a gente aqui para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Nossa igreja também tem um site, viu, gente? Entra lá você fica sabendo como funciona tudo por aqui. E olha, gente, hoje, nossa convidada muito especial, tão especial que ela sozinha são duas pessoas. Já vem com um bônus. É sobre isso, nós estamos aqui com a Jéssica Pinheiro, essa linda, nossa Jéssica. Jéssica, muito obrigada pela presença, você novamente aqui com a gente no podcast, e eu vou deixar você se apresentar. Olá, gente, todo mundo que assiste o PodMap, seja de onde você estiver, na academia, na sua casa, no seu banheiro, quero desejar um ótimo ano de 2026 para todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu tenho 24 anos, sou casada, como as meninas falaram, né? Estou por 2 aqui, né? Na minha primeira gestação, grávida do João Vicente. Sou supervisora de células aqui da Igreja Metodista e é um prazer estar aqui no PodMap mais uma vez, né? Falando sobre a palavra de Deus, falando sobre o quão bem Ele faz nas nossas vidas. Amém. Amém. Jéssica, e aproveitando, né, a minha supervisora mais linda de todas, gente, a mais, e com mais um mais aí. Fala pra gente um pouquinho sobre como funciona a supervisão. Tá. Hoje na nossa igreja, né, graças ao crescimento da nossa igreja, as células elas se subdividiram para que o cuidado, né, com cada líder fosse essencial para que a igreja continuasse crescendo, né? E dentro da minha supervisão, eu sou líder de 4 células que se originaram a partir da minha, né? E hoje a gente tem essa supervisão, o nome da supervisão é Ai de Mim. E muita gente acha engraçado, né, o nome Ai de Mim, por que Ai de Mim? E o Ai de Mim, ele é baseado no capítulo de Isaías 6, no versículo 5, que fala: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Então é sobre isso a nossa supervisão, né? Esse nome vem de Isaías 6, ai de mim, porque é o que nós sentimos quando estamos na presença de Deus, né? Ai de nós, quem nós seremos nós sem o Senhor, né? Então, é sobre isso. É muito interessante e profundo, né? E é justamente sobre essa experiência de Isaías, sobre esse versículo que a Jéssica citou aí da supervisão, que é o nosso papo hoje aqui no PodMap. E olha, Jéssica, Isaías diz que ao som da voz do Senhor, os batentes das portas tremeram, né? Quando a gente fala sobre tremer os batentes das portas, a gente já pensa em abalar as estruturas, né, em mexer no coração, em transformar, em quebrantar e lançar fora coisas que precisam ser lançadas fora, e fora está aberto à mudança, né? Sim, esse capítulo todo de Isaías 6, né, ele é muito forte, eu recomendo até que todos possam ler, estudar mais a fundo sobre ele. Essa parte que fala, né, que ao som da sua voz, eu gosto muito de uma analogia que faz, que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, né, e em vários versículos da Bíblia ele fala sobre essas analogias que intensificam quão poderoso é o Senhor, né? E a gente precisa, além dos milagres, além das maravilhas, também querer conhecer um pouco desse poder, um pouco dessa soberania de Deus, que inclusive nos confronta muito, né? E gera essa mudança. Então, quando ele fala que ao som da sua voz, os batentes das portas estremecem, né? Isso tem que levar a nós um temor, né? Mas um temor não de medo, mas um temor de admiração. Esse é o Deus
Deus que eu sirvo, e se eu sirvo a um Deus tão poderoso, se eu sirvo a um Deus que tem tanta força, que é voz de muitas águas, eu não posso continuar a mesma, né? Então, a partir do momento que eu tenho um encontro ali com a soberania, com o poder de Deus, eu preciso querer gerar uma mudança no meu coração para eu poder acompanhar, né, o Deus que eu sirvo, que é poderoso também. E viver tudo, né, que tem para viver. Eu já tô querendo chorar, gente. Já Não. começou. Trouxeram o balde hoje. E Isaías grita, né? Ele grita assim, ai de mim, né? Com esse senso já de ser um pecador e de ser indigno. Como você vê isso, Jéssica? Do nosso encontro com o Com Senhor, o Senhor, né? né? De ver a presença e... Uma das maiores motivações para que o nome da supervisão fosse esse era que eu gostaria, né? É uma coisa que eu busco junto com as minhas líderes, que a cada vez que a gente se encontrar com o Senhor, isso não gere soberba no nosso coração, né? A cada encontro que a gente tiver com o Senhor, que isso não aumente a nossa visão de nós mesmos, mas que quanto mais perto do Senhor a gente estiver, mais a gente fale. Ai de mim, né? Menor a gente se sinta, menor né? a gente se torna menor, né? Para que ele possa crescer e estar com o Senhor constantemente ter esse sentimento, ai de mim, né? Eu não sou merecedora disso, mas o Senhor, ele me ama, ele me acolhe, ele quer o melhor para mim. Então, dentro da supervisão, né, o versículo de Isaías tem esse embasamento, que quanto mais nós crescermos, seja em número, em frutos, mais ai de mim nós temos que falar, né? Mais aumenta a nossa responsabilidade. Então, quanto mais profundo a gente entra num relacionamento com o Senhor, mais nós temos que ter esse senso de verdade, né? Ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros também, né? Nossa, isso é tão forte. Você falou uma palavra sobre merecimento. Uma vez uma discípula minha chegou e me falou isso. Falou, Cíntia, mas eu não mereço tanta graça. E é justamente sobre isso, né, Jéssica? Como visualizar a presença de Deus na vida da gente sem que a gente mereça. Eu gosto muito quando falamos sobre merecer, sobre graça, né? Gosto muito de lembrar de Paulo, né? Paulo, ele experimentou ali de uma graça e de um perdão de Deus muito forte, né? De perseguidor a apóstolos, né? Com uma fidelidade imensa. E ele constantemente tem noção, né, de tudo que o Senhor fez e de como ele não merecia, mas a beleza tá em justamente não estar merecendo, mas o Senhor faz com que nós queiramos isso, ele abre os braços para que a gente receba essa graça, mesmo a gente não merecendo. E eu acho que a beleza de servir a Deus é justamente essa, né? Eu não mereço, mas olha tudo que ele faz. A gente teria que ter a ciência que somente o sacrifício na cruz, né, seria o suficiente para que a nossa devoção já fosse totalmente para o Senhor, né? Mas ele ainda é bom, ele ainda realiza sonhos, ele ainda faz com que a gente sorria, as nossas orações ainda são atendidas, e não porque merecemos, né? Ai de nós, mas justamente por essa graça, né? Não é um atributo do Senhor, é quem ele é o Pai da misericórdia, né? E a gente aprende muito com ele, vivendo isso, né? Ele acrescenta, né? Acrescenta. E a gente já tem, né, só por ai de mim, que a gente não é merecedor, mas olha para o Senhor com um olhar de paixão. Porque mesmo sem ser merecedor, ele ainda tá assim aqui, tá aqui. Sim. Jéssica, e assim, muitas pessoas hoje têm medo, né, de ter essa presença ou de ter essa conexão com o Senhor e até um pouco de incredulidade. Qual conselho você daria para alguém que nunca teve experiências com o Senhor? A gente tem uma mania de separar o sobrenatural do natural, né? Então, eu lembro que no meu primeiro emprego,
eu tive muito medo de começar, mas eu sabia que eu precisava começar, eu sabia que eu precisava daquilo, que eu precisava entrar numa carreira profissional, então eu fui com medo mesmo. Primeiro dia de aula na faculdade também, né? Não queria ir, tava morrendo de medo, não sabia como era, mas eu sabia que eu precisava daquilo, mesmo com medo eu fui. Tirar a carteira de habilitação é o maior pesadelo de todos. É ali onde a gente testa todos os nossos limites, né, na hora de tirar a CNH, mas a gente sabe que precisa daquilo e a gente se impulsiona aí mesmo com medo. E o relacionamento com Deus, ele precisa ser assim. Eu sempre fui muito medrosa também quando eu começava os meus devocionais e começava a ter um momento mais profundo ali com Deus, começava a sentir uns arrepios diferentes, uma coisa assim, eu parava na hora. Ali pra mim era o meu limite. Eu falava, não vou continuar porque eu não quero saber se vai ter mais alguma coisa aqui. Eu não tô preparada pra isso, eu não quero ir. E por muito tempo eu fiquei estagnada nisso, por causa que eu tinha medo da presença de Deus, né? Eu tinha medo de ver o que poderia acontecer. Eu fiquei, meu Deus, mas se eu for mais fundo que isso, o que vai acontecer? O que vai ser de mim, né? Eu bem assim, um ai de mim, só que um ai de mim não tão evangélico, né? E aí, quando eu fui entendendo que eu não tinha o que temer, né, do Senhor, que não era uma pessoa que queria me assustar, e sim me abraçar, me acolher, né, eu me apeguei nisso, e mesmo com medo, eu continuei buscando, eu continuei em devoção, na constância ali do devocional, e aos poucos o Senhor foi se mostrando para mim, e é muito engraçado, porque ele vai no nosso tempo, né? Ele vai naquilo que a gente permite que ele vá. E quanto mais eu fui deixando, mais ele foi se mostrando e mais o medo foi sumindo, até que desapareceu totalmente, né? Hoje eu não tenho mais medo da presença de Deus, é uma coisa que eu anseio, na verdade, bastante. Então, o meu conselho é esse, né? Como a gente faz, assim como a gente faz as coisas do mundo com medo, mas sabe que precisa fazer e vai do mesmo jeito, com a presença de Deus também precisa ser assim. E no final de tudo, né? A recompensa da CNH, a recompensa do diploma, né? Todas as recompensas. Também tem recompensa quando a gente procura a presença do Senhor, né? E ele vai no nosso tempo, né? Na nossa preparação, ele vai junto com a gente nisso, né? E é muito especial, esses momentos em devocionais são muito especiais. A maior recompensa de todas. Nossa, é chique demais. Ei, Jéssica, e quando a gente pensa nos anjos, né, lá no livro de Isaías fala sobre a declaração, né, de o tempo todo os anjos proclamando a glória de Deus. Isso pode nos ensinar de alguma maneira essa constância, né, na adoração, como você citou aí, do devocional, do ser constante em adorar o Senhor. Sim, os anjos, eles servem muito como exemplo para nós, né? Eles não cansam e eles sempre ficam santo, 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 né? E a gente cansa muito rápido, né? A gente fica muito fadigado nos momentos e a gente deixa com que muitas vezes a rotina ou os acontecimentos engulam a gente, assim, de uma forma que a gente não consegue render totalmente uma adoração, né? E a gente precisa, assim como os anjos, né, nessa constância, a gente precisa continuar buscando, procurando, né? Vai ter dias ali que você vai dar 10%, vai ter dias que você vai dar 20%, vai ter dias que você vai dar 100%, mas o importante é manter essa constância, né? Porque quanto mais longe você fica, mais ideias ruins vêm sobre a nossa mente, né? Mais volta aquela questão de não merecer, porque eu passei muitos dias, eu não mereço, né? Ou às vezes, muitas vezes, né? Eu acompanho algumas meninas e algumas delas têm esse sentimento de que, tipo assim, agora que eu não orei, agora que o meu devocional não tá bom, isso aqui não vai se realizar, Deus não vai abrir essa porta, como a gente muda a nossa visão sobre Deus quando a gente fica distante dele e a gente começa de novo, né, a cair nessa questão do merecimento, né? É porque eu não fiz o devocional que isso aqui deu errado, essa porta não abriu. E a gente precisa desmistificar essas coisas, porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado
focado nisso, né? No quanto eu faço, mas em como eu faço, no que eu entrego no coração, no que tem dentro do meu coração, na hora que eu busco ao Senhor. Vão ter devocionais que vão ser só lágrimas, né? Vão ser só frustrações. E o Senhor, melhor do que ninguém, Ele pode ser essa pessoa que nos acolhe e nos dá uma nova esperança, uma nova perspectiva, né? Quantas vezes a gente vai orar, né, sem perspectiva de vida, vai achando que uma situação não tem como ser resolvida, mas aí depois de orar a gente já tá mais calmo, a gente já tá olhando com uma nova forma, né? E esse é o nosso Deus, e a gente precisa constantemente ter essa ideia na nossa cabeça, né, de quem Ele é, porque isso vai ajudar na nossa adoração e na nossa devoção a Deus. Amém. Jéssica, e entrando já nesse contexto, né? Lá no texto fala assim: o mundo está cheio de glória, está cheio da sua glória, né? E hoje a gente está vivendo, né, uma situação meio crítica, em várias notícias ruins, né? Que tem tirado muita esperança de muita gente, né? E como você falaria sobre isso, né? E falaria sobre a glória do Senhor que vai sobre tudo isso, né? Então, eu sempre gosto de falar, né, sobre o versículo de Filipenses, eu acredito, que fala sobre a gente pensar nas coisas do alto, né? Infelizmente, a gente vive uma realidade hoje que, se a gente for olhar biblicamente, não tem uma expectativa de melhora, né? Politicamente, guerras, enfim, né? Todas essas situações. Eu realmente acredito que o Senhor está mais próximo de voltar do que nós imaginamos, né? E a gente sabe que isso é acompanhado por muitas tribulações, isso é acompanhado por muitas coisas ruins. Mas uma vez eu fiz um estudo sobre escatologia, olha como ela é chique. E eu pude ver um outro lado de todas essas situações, né? Que dá a entender que no momento em que o mundo estiver numa grande tribulação, nós vamos estar passando por um grande avivamento. E eu gosto de me apegar a essa promessa de que quanto mais tribulação, mais difícil a nossa situação estiver, não só no geral, mas às vezes na nossa vida pessoal mesmo, né? Coisas que a gente passa, dificuldades que a gente enfrenta, nós temos a chance de buscar um grande avivamento. E isso faz com que a gente tenha esperança, não nesse mundo, mas no mundo que há de vir, né? Para nós que cremos em Deus, que sabemos que vamos ser ressuscitados, né, no último dia, essa esperança de que o Senhor nos aguarda, de que eu amo o versículo que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, haja lágrimas para Ele enxugar, são muitas, mas é uma promessa, né? E para a gente vencer os dias difíceis, a gente precisa ter em mente essas promessas que o Senhor tem, né? Que irá preparar muitas moradas, igual Ele fala na palavra, que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? E aqui na terra mesmo, se a gente... a palavra de Deus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Então é uma coisa que contagia, né? A forma como a gente vê as coisas. E com certeza o Senhor, se a gente parar para pensar na nossa vida, Ele envia coisas, pessoas, situações que fazem com que a gente tenha essa alegria de viver, né? E é possível ter vida em abundância mesmo com um mundo difícil. E eu acho que é isso que faz tanta diferença em ser cristão hoje em dia. Eu tenho eu e uma colega de trabalho aqui, né? E a situação no serviço está muito difícil para nós duas. Vamos supor que as duas estão sendo perseguidas pelo chefe, estão com risco de demissão. Qual que vai ser a diferença entre eu, que sou da igreja, e a minha colega de trabalho que não conhece a Deus? A diferença entre nós duas, para um cristão realmente fazer a diferença, tem que ser a alegria, né? Então, a esperança, né, de que isso não é o fim, de que vai dar um jeito, de que vai dar tudo certo. Então, se no meu ambiente de trabalho, nos lugares que eu frequento, eu sou a pessoa mais desanimada, eu não estou levando Cristo ali, eu não estou tendo os olhos de luz que a palavra fala, né? Porque a diferença, porque hoje em dia nós, as pessoas, não vamos todos sofrer igual. Nós estamos debaixo, né, das mesmas soberanias, nós estamos debaixo de todas as crises, as mesmas guerras, mas o que precisa diferenciar o cristão, né, de uma pessoa normal, uma pessoa do mundo, é ali a alegria, é a esperança de que isso não é o final, de que isso não é o fim, né? Eu acho que isso precisa ser a nossa motivação, buscar sempre essa alegria no Senhor.
É não perder os olhos mesmo, né? E eu acho interessante a gente focar nisso quando a Jéssica fala sobre essa esperança, né, no meio de um mundo tão difícil, e às vezes as pessoas pensam assim, mas ela não perdeu nada, ela não está no meio do caos, ela não está vivendo o que eu estou vivendo, então não se trata só da dificuldade do momento que a gente está passando aqui no mundo, mas no meu mundo, né? No meu coração. Como não perder, não tirar os olhos de Cristo mesmo nas dificuldades que eu estou enfrentando sozinha, os meus medos, as minhas perdas, no meio do meu caos ali, que muitas vezes pode até estar dentro da minha própria cabeça, né, Jéssica? Sim, com certeza. A gente está sempre propício, né, Existem as guerras de fora, mas existem mais ainda as nossas guerras internas, né? E é igual quando fala que, por exemplo, eu vou no médico e eu estou com um problema de saúde. E o médico fala, a partir de agora você precisa começar a fazer exercício físico e melhorar a alimentação. Se a pessoa já não tinha essa rotina antes, vai ser muito mais difícil para ela começar a ter essa rotina a partir de agora, né? Então, eu acredito que... Essa notificação aqui atrapalha? Meu celular tá tocando. Não dá pra ouvir. Então, a partir do momento que ela não tem essa rotina, mas ela precisa começar, vai ser muito mais difícil, né? Então, eu acredito que, assim, igual falou na última palavra de domingo, né? As provações vão chegar para todos nós. Mas se a gente já tiver uma rotina de relacionamento com Deus, passar por isso fica muito mais fácil do que começar no meio da tribulação, né? Então, se o paciente que precisa começar um exercício físico agora já estivesse em uma rotina de exercício físico, talvez ele nem precisaria estar ali no médico, né? Isso seria uma coisa muito mais natural para ele. Então, os momentos de tribulação, eles vão chegar e a gente precisa muito do Senhor, precisa fortalecer o nosso relacionamento no Senhor. Nós que não passamos por perdas ainda, mas sabemos que vamos passar por perdas, a gente precisa ter, né, a nossa mente, nós precisamos estar firmados na rocha para que quando isso acontecer, nós não nos abalarmos, né? A palavra falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Então a gente precisa vigiar desde sempre. Antes do acontecimento vir, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, né? Porque quanto mais unificado a gente estiver nele, mais esperança a gente vai ter, mais fé nós vamos ter, né? Mais capacidade, mais inteligência emocional para passar por tudo isso, né? Então é muito importante. Realmente se torna bem mais fácil, né? Passar por dificuldades com Deus, porque quando você tem uma visão de passar por dificuldades sem conhecer Deus é totalmente diferente. Sim. Você acha, vê que tudo é possível, né? Sim. E Jéssica, a visão de Deus estar, né, ali no seu sublime trono, né? O que essa visão pode nos ensinar, né? Sobre ele estar sobre todos os governos, né? Sobre ele ser soberano sobre tudo e sobre todos, sobre nós mesmos. Eu gosto muito da história de Estevão, né? Antes dele ser apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu o Senhor no alto e sublime trono, assim como Isaías. E isso ensina para nós sobre olhar para coisas que estão acima do que nós estamos vendo acontecer aqui, né? Então, quando ele mostra essa questão de ele estar acima de tudo, né, num trono soberano, nada nunca fugiu do controle do Senhor, isso nos mostra, né, que nenhum caos terreno sobressai a soberania do Senhor, né? Que todo o caos que pode vir a acontecer na nossa vida, no mundo, ainda está debaixo da soberania do Senhor, né? E a gente precisa ter essa confiança, né? Que Ele é soberano, que Ele está governando, né? Todas as vezes que eu passo por alguma situação na minha casa, né? Que chega a abalar um pouco, assim, né? As nossas estruturas, eu sempre faço essa oração. O Senhor restabelece o governo na minha casa, porque quando a gente esquece, a gente precisa
continuar relembrando, né? Reestabelece o governo. É o Senhor quem tem um governo, por mais que eu não consiga estar vendo agora, mas a soberania é dele, a gente acreditando ou não, ele está soberano, né? Mas as coisas começam a movimentar na nossa vida quando a gente entende que ele é soberano e quando a gente permite que esse governo chegue até nós, né? Isso muda toda a nossa perspectiva das coisas. Então, ele está em um alto e sublime trono, é uma lembrança que a gente precisa ter, né? De que tudo vai dar certo, de que ele nunca saiu do controle de nada e que a gente não deve temer, né? Se nós estamos guardados, se nós somos filhos de um Deus soberano, nós não devemos temer nada, né? Amém. E já caminhando para o final, tá acabando. Eu quero que você, Jéssica, estimule quem está nos ouvindo, nos assistindo, a ler Isaías, a estudar sobre o livro de Isaías e o quanto isso faz a diferença, porque é um livro tão cheio de calor, né? Tão cheio de poderosas chaves ali de uns. Sim. E dá esse recadinho para o povo, lê Isaías. Leiam Isaías, leiam, na verdade, né? Todos os profetas. Eu brinco muito que os profetas, eles sofriam, né, tanto naquela época, que era justamente para não ficar soberbo, né? Aí martelava, Isaías teve que ficar pelado, teve que ficar de fazer de tudo aí, mas a gente aprende muito, né, com o Isaías, na leitura do livro de Isaías, né, ele é um pouquinho longo, caso você não tenha prática, chame alguém, chame sua célula, chame seu líder para ler e estudar junto com você, mas não deixe essa história passar, né, a gente tem muitos ensinamentos baseados em Isaías sobre comportamento, sobre esperanças, sobre confiar em Deus, né, e a gente precisa desejar essas coisas, né? Desejar também ter essa revelação de Deus, assim como Isaías teve, né? A visão que Isaías teve, que nós também possamos ter, as mudanças que teve na vida de Isaías, né? Que nós também possamos ter, né? Isaías 6 fala que o anjo toca com tenaz na boca de Isaías e purifica a boca dele, e assim que Atenaz toca na boca, ele consegue falar, né, com o Senhor ali, e a gente precisa constantemente estar buscando essa purificação para nós também, essa santidade, né, para que a gente possa andar mais perto do Senhor. Não é nada que deva ser temido, né, no sentido de ter medo, mas apreciado, né, admirado, é uma coisa que você pode buscar sentir cada vez mais, né? Então é muito importante essa leitura, então recomendo 100% Isaías para vocês. Espero que vocês possam apreciar essa leitura, que o Senhor possa falar com vocês de maneira diferente, né? E que vocês sejam cheios do Espírito Santo também. E ai de nós sem a presença do Senhor. E ai de nós. Jéssica, muito obrigada mais uma vez. Foi lindo, passou tão rápido, né? Passou tão rápido. A gente já tem que encerrar. Mas olha, fica ligadinho que tem muito mais coisas vindo por aí. Do ano de 2026 promete, né? Tá cheio de bênçãos. Tchau, tchau. Até o próximo.